Oi, boa tarde. Olha só, estamos aqui nesse lugar bonito, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Tem árvores por todos os lados. Estamos aqui tirando uma semaninha de férias, eu e a Sidoquinha, né? Então, mas não poderíamos deixar de mandar uma mensagem de Deus para a sua vida. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre graça, bênção e favor. E se você ainda não é inscrito no nosso canal e quer receber as mensagens, se inscreva. Se você gostar da mensagem, curte e aperte o sininho para você receber as próximas, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar meditando sobre o Salmo de número 1. Feliz, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio ou junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, na estação própria. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Tudo quanto fizer prosperará. Tremendo esse texto. 3 primeiros versículos. E aí? O que é graça nesse texto? Graça é ser uma árvore do Senhor, é participar do plano que Deus traçou para nós, para mim, para você, para a humanidade. É receber, aceitar, abrir o coração para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Graça é ser a árvore do Senhor participando da vida, da seiva, da centelha do céu que Deus nos dá todos os dias. Pode crer que hoje você acordou, porque a centelha de Deus estava lá. E se você realmente aceitou esse plano para a sua vida, então você é mais do que a centelha do céu manifestada. Você é uma árvore do Senhor e você recebe todos os dias o alimento divino. Qual é a nossa parte nisso tudo? Perseverar. Perseverar em obediência, na graça, em permanecer com Ele sempre, nele e com Ele. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são as varas, os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esse é o nosso papel. Por fé, por graça, permanecermos no amor de Deus. Permaneçam no meu amor, diz ele, João 15. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Veja só a comparação. Tá, graça, essa entrada, o ser a árvore. E a bênção? Bênção é dar fruto na estação própria. Sermos úteis, levarmos uma vida com propósitos, sermos saudáveis como árvores frondosas, sermos relevantes neste tempo que vivemos, sermos referências para a glória de Deus, alimentarmos aos outros como as árvores fazem, trazendo frutos na sua estação própria, aos familiares, aos amigos, ao nosso entorno, ao nosso próximo. Isso é bênção. A árvore, todos os anos, estas árvores estão aqui, tem muito coqueiro aqui, dá lá o seu frutinho, o coquinho vem, cai, todo mundo bebe água de coco, come o seu coquinho, e ela continua feliz, recebendo a seiva lá de Deus para ela, a vida. Enquanto ela tem vida, ela é útil. Muito bem. Diz a palavra de Deus: vocês serão meus discípulos de verdade quando vocês produzirem muito fruto. Vocês trarão grande glória a meu Pai. O mesmo texto, João 15. Eu sou a videira, vocês os ramos. Sem mim, nada vocês podem fazer. Não adianta, queridos. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não abençoar, não haverá bênção. Então, quando eu falo que a bênção está em nós produzirmos frutos em Deus, é porque Jesus disse isso. Ele disse: assim como o ramo não dá fruto por si mesmo, nem sem a videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Palavras de
Jesus em João capítulo 15. E o favor? O favor é essa frase aqui que é fantástica. Tudo quanto fizer prosperará. Lembrando que a prosperidade aqui não é dinheiro só, pode ser, mas é tudo. Onde você colocar a tua mão, Deus vai abençoar. Naquilo que está meia boca, você vai pôr a mão, Deus vai te dar graça. Nós prosperamos na nossa infância, nós prosperamos quando estamos maduros e prosperamos como quando somos uma árvore frondosa, não é? Outro dia uma pessoa me contou, ela é uma árvore novinha, que ela conversou com uma pessoa amiga dela, falou do estudo que ela assistiu, e aquela pessoa recebeu aquele estudo e falou: ai, que palavra que você me trouxe, você foi um anjo enviado por Deus. Pois é, essa irmãzinha que levou a palavra, ela não tem todo o conhecimento da palavra de Deus, mas ela ama o Senhor Jesus, está fazendo o melhor. E ela foi usada como um anjo de esperança para aquela outra pessoa que estava necessitada. Nós prosperamos em todo o tempo. Nós prosperamos na floração, exalando o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo é aquela fragrância que nós exalamos quando estamos no meio das pessoas. Uma fragrância de amor, de retidão, de justiça, de santidade, que nós exalamos, trazendo a presença, a figura de Jesus às nossas vidas, não é? Então, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente e por nosso intermédio espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Nós somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. O favor de Deus permite a nós exalar o suave e doce perfume da esperança, do Evangelho das boas novas de Cristo. Nós somos mensageiros dessa boa fragrância no meio do fedor de morte que existe ao nosso redor, de miséria, de destruição, de pecado, infelizmente. Mas nós trazemos boas novas, o Evangelho quer dizer boas novas. Outra coisa, nós prosperamos no outono, quando as folhas caem. Tem um caquizeiro lá na minha chácara, e quando chega o outono, todas as folhas caem. Parece que a árvore morreu, parece que ela está seca, não é? Diz o texto de João que o Pai limpa e poda os ramos para que deem mais fruto. Então, muitas vezes nós passamos por tempos em que as nossas folhas caem, em que nós somos provados, em que nós somos podados. O favor de Deus está presente nos tempos de luta também, de carestia, quando nos faltam certas coisas e nós ficamos desesperados até sentirmos que Deus está conosco. Quando a exuberância da vida não está tão evidente, quando as coisas não ocorrem da maneira com que nós planejamos, nesse caso nós contamos com o favor de Deus, nos livrando, enviando seus anjos, nos confortando. Quando nós perdemos entes queridos, quando estamos na enfermidade, é o Senhor quem nos consola, quem nos conforta. Diz o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que a vara e o cajado? São as ferramentas do pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Ele é o nosso amparo, diz o Salmo 46, verso 1. A nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em tempos de angústia, nosso pronto auxílio nas tribulações, pelo que não temeremos ainda que a terra trema, e os mares se agitem e rujam, e os montes sejam abalados. Que palavra tremenda, que positividade que o salmista tinha aqui. Deus é o meu amparo, minha fortaleza, meu socorro bem presente em tempos de angústia. Não temerei ainda que a terra trema. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta positividade, no melhor sentido da palavra, esta afirmação, esta fé, o Senhor está comigo, Ele está no seu trono, está no comando, nada passa desapercebido, ninguém nem nada é mais forte do que Ele. Isto é fé. O favor, ele acontece no meio das provas e lutas da vida. É fácil crer e perceber o favor quando as coisas todas
vão bem quando elas estão acontecendo do nosso jeito. Mas há favor, queridos, mesmo quando estamos cercados por dificuldades e inimigos. Eu vou ler uma passagem bastante interessante. Lembremos que graça, favor e bênção não partem de nós e não são nosso papel. Isso é importante a gente saber. Nós andamos por fé e não por vista. Nosso papel é orar, clamar, interceder e esperar o melhor de Deus na nossa situação ou na situação daqueles que nos cercam. Quando nós oramos, cremos que o Senhor vai operar, vai libertar, vai curar, vai converter os corações, porque nós não convertemos nada. Muitas vezes as provas vêm para nos moldar, queridos, moldar a nossa fé, fortalecer os músculos espirituais da nossa alma, nosso caráter espiritual, nossa resiliência em Cristo. A vida nem sempre é justa para conosco, mas em tempo de poda, de incertezas, devemos confiar que Deus sabe o que está fazendo e quer o melhor para nós, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos dá o melhor. Diz a palavra de Deus que se nós pedirmos pão, Ele não nos dará pedra. E se pedirmos um ovo, Ele não nos dará um escorpião. Deus nos dá o melhor. Lembre-se, o favor nem sempre nos deixará longe das tempestades, mas nos trará em segurança para fora delas, certo? Muito bem. Olha só o que aconteceu comigo. Eu fui viajar, estava num outro país, esqueci o meu celular no banco do Uber. Um outro país, pegando um voo para um outro país e desesperado, corri, falei com todo mundo que ali, que pudesse me ajudar. Não tinha saída, eu ia perder o voo. Aí eu fui falar no balcão, a mulher falou, não, vamos ter um voo mais à tarde, eu vou mudar o seu voo para daqui a 3 horas. Eu falei, bom, já ajuda. Tentei achar, como eu poderia achar o motorista do Uber. Bom, por fim, uma pessoa estava no ponto do Uber. Eu falei, você poderia me ajudar? E ela falou, claro. E ela tinha um celular similar ao meu. Bom, a moça deixou, eu tirei o endereço dela do celular, coloquei o meu, consegui acionar um botão aqui que toca uma sirene lá no meu celular, tocou dentro do carro do cara, o cara ouviu, ele estava a 40 quilômetros de lá. Em resumo, o cara voltou, eu dei um dinheirinho para ele, claro, mas eu reavi aquilo que para mim era importante, a minha ferramenta de trabalho. Naqueles momentos de incerteza, o que eu pensei? Puxa, Deus me abandonou? Puxa, Deus, por que isso? Puxa, Deus, eu estou aqui te servindo? Puxa, Deus... Não é? A gente pensa tanta coisa, como se Deus simplesmente virou as costas, viajou, saiu. Não é? Dá uma olhada nisso aqui, gente. Eu vou mostrar esse céu aqui para vocês. Ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês acham que Deus que fez isso aqui, que nos chamou, que nos escolheu, que deu o seu próprio Filho por nós, como diz a palavra, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, como não nos dará com Ele as outras coisas? Por que nós somos tão incrédulos? Pois é, aquele dia eu vi a mão de Deus e Deus trouxe aquela ferramenta de trabalho para mim e eu pude viajar para outro país graças a Ele. Mas se não tivesse acontecido, como Deus ia provar minha fé? Como eu ia mostrar minha resiliência a Deus? Ou para mim mesmo? Lembre-se que o apóstolo Paulo sofreu perseguições, sofreu traições, tinha lutas espirituais inomináveis, até que Cristo fosse formado no coração daqueles para os quais ele pregava, os seus novos discípulos de Jesus. Em meio às incertezas e espinhos da sua carne, quando ele clamou a Deus dizendo, Senhor, por quê? Quanta coisa me acontece, eu apanho, eu fujo, eu estou correndo, como é que eu faço? E Deus veio para ele, o Senhor Jesus, e disse, a minha graça, Paulo, te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa, se manifesta na sua fraqueza. Pois é, queridos, a graça de Deus, o favor de Deus, as bênçãos de Deus se manifestam melhor, não nas fortalezas, mas nas nossas fraquezas, porque nós deixamos Deus trabalhar e Ele vai e se manifesta gloriosamente da maneira como Ele sabe, não é? Às vezes, queridos, o favor de Deus está escondido. Você não consegue percebê-lo numa tempestade, numa traição, numa perda, numa batalha.
Pessoas poderão olhar para você e pensar, que favor, que graça, o cara está perdido, olha lá, olha o que ele está passando. Mas na verdade não, Deus está conosco. Ele está conosco no meio da tempestade. E Ele é o único que é capaz de acordar no meio da tempestade, levantar a sua mão e dizer, acalma-te, aquieta-te. E a tempestade se acalma, o mar obedece. E o vento se acalma, o vento obedece. Mar e vento só obedecem ao Rei da Glória, ao Senhor Deus. Quando o povo de Deus esteve cercado inúmeras vezes por nações inimigas, mais numerosas, mais poderosas, ouviram Deus dizer a eles inúmeras vezes, nesta peleja, nesta guerra, vocês não terão que pelejar. Minha é esta batalha, diz o Senhor. O favor de Deus se manifesta quando estamos fracos, carentes e em desvantagem. E agora eu queria ler uma passagem da Bíblia muito importante e interessante que mostra exatamente isso. Está lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 8 em diante. Conta a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu dava dicas de guerra para o rei de Israel. E o rei da Síria não conseguia entender isso. Então vamos ler esse texto aqui. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus, Eliseu, o profeta, advertiu o rei de Israel e dizia, não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta daqueles lugares. Furioso com esta situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Quem que é o traíra? Oh, meu senhor, o rei não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz nos seus aposentos. Sabe aquele pensamento que você tem? Então, Deus sabe, querido. Deus sabe. Olha só que coisa tremenda que está escrito aqui. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã, nesta terra de Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra e cavalos, para cercar a cidade de Dotã. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo ao seu senhor Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Do nosso lado há muito mais do que do lado deles, disse Eliseu para Geazi, o seu servo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou por Geazi e disse, Senhor, te peço, abre os olhos dele, do Geazi, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do seu servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Queridos, que história maravilhosa e tão real. Muitas vezes nós achamos que estamos sós e perdidos e exércitos poderosíssimos nos cercam. Situações que nós não temos soluções, que a gente não sabe nem por onde começar. Que o Senhor possa responder a esta oração de Eliseu por nós. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos além das nuvens negras, além das provas e tribulações. Que possamos dar fruto nos outonos e invernos da vida. Que saibamos que maior é o que está conosco do que aquilo que nos cerca. Que o Senhor conceda carros de fogo ao nosso redor em tempos de luta. Que o Senhor renove as nossas forças, suas forças. Que o Espírito de conforto do Senhor, que Ele prometeu, o Espírito Santo, em tempos de luto esteja conosco. Que a graça, bênçãos e favor do Pai esteja com cada um de nós. Eu vou orar por você agora. Pai querido, a Tua palavra, ela é poderosa, ela é ungida, e ela cumpre o que te apraz, Senhor. Ela vem como uma chuva, Senhor.
cai sobre a terra e ela brota a vida, Senhor. E a semente do nosso coração, Senhor. Coração, Senhor, de terra fértil, Senhor. De terra boa que está aqui, Senhor, neste momento ouvindo a Tua palavra. Está aqui ansioso, Senhor. Nossos corações estão ansiosos para que o Senhor venha realizar aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra por nós. Senhor, passamos por invernos e outonos na nossa vida. Senhor, e muitas vezes não sabemos a quem recorrer, recorremos a Ti como nosso Deus, único Deus, não há outro, Senhor. E, Senhor, muitas vezes blasfemamos, descremos, desconfiamos, Senhor, perdão, Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, lava-nos com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo. E vem, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, que para que possamos enxergar não só que o Senhor está ao nosso redor, porque a Tua palavra diz que o Senhor envia o Teu anjo para acampar ao redor daqueles que Te temem e para livrá-los, Senhor. Mas para que, Senhor, nossos olhos se abram no dia a dia, que possamos acordar cientes, Senhor, que o Senhor está conosco, Senhor, e que maior é o que está conosco. Que o Senhor ordene a nossa mente a cada dia, que possamos a cada dia reposicionar a nossa mente, Senhor, diante de Ti, para experimentar a Tua vontade boa, perfeita e agradável, que é, Senhor Jesus, a ordenação da nossa mente no equilíbrio que o Senhor quer que nós vivamos, Senhor. Abençoa os meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, e que eles possam provar do Teu amor a cada dia, Senhor. Pai, peço por todos agora que estão ouvindo esta palavra, e que o Senhor faça muito mais do que eu estou pedindo, que o Senhor faça o Teu milagre, Senhor. Abençoa os seus lares, seus filhos, seus queridos, seus pais. Abençoa, Senhor, os seus familiares, Senhor. Pai, abençoa a obra das suas mãos, que tudo quanto fizerem possa prosperar, Senhor. Pai, esta é a Tua promessa, Senhor. Que possamos, Senhor, exalar o bom cheiro do Senhor em testemunho de que o Senhor é fiel, que o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos. Por isso eu oro, Senhor, agradecido porque eles estão aqui ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito vá a cada lar, Jesus, a cada lar, visitando a cada um, Senhor, e que faça o Teu milagre, Senhor, neste dia e daqui por diante, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bênção e pelo Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa foi a palavra que o Senhor preparou para nós, aqui, de longe onde nós estamos. Semana que vem tem uma palavra nova para o seu coração e que você permaneça fiel até lá. Firme no Senhor, firme nas promessas do Senhor, e que Deus te cuide e te guarde. Novamente, se você ainda não assinou o nosso canal, assine, curta se você gostou, comente embaixo se você tem alguma dúvida, aperte o sininho para você receber a mensagem de Deus toda semana. Deus te abençoe, querido. Fique com o Pai.